Bom, Fate Zero episódios 2 e 3 com certeza são uma melhora, o que me deixa, de certa forma, um pouco triste. Porque a gente precisava que o primeiro episódio fosse daquela maneira? Por que a gente precisava que o primeiro episódio de Fate Zero fosse a coisa mais chata produzida pela animação japonesa na história? Não precisa, não tinha que ser daquele jeito. Eu vou fazer um experimento, uma tentativa aqui, uma brincadeira com esses primeiros episódios. Como eu faria caso eu pudesse? Por exemplo, pega a única cena boa do Kiritsugu até agora em 3 episódios de Fate Zero, que é a cena dele conversando com a filha na neve. Ele tá lá pegando nozes? É um negócio assim, com a filha na neve, e aí ele fala que, achei mais essa noz aqui. Ela fala, mas isso não é a noz. Ele fala, não, mas isso é uma noz sim, é a noz de tal tipo. Ela, mas você tá trapaceando. Eu não sabia que isso era uma noz, isso é trapaça. E ele fala, bom, mas se eu não trapacear contra você, eu não tenho como ganhar. Bum! É isso, esse é o personagem. Acabou! Acabou! Tá ótimo! Você já resumiu todo o conceito do Kiritsugu. A frase, se eu não trapacear, eu não tenho como vencer, é o Kiritsugu até agora, do quase nada que eu conheço dele. Então pega essa cena, abre a série com essa cena. A primeira coisa que a gente vê é o Kiritsugu andando na neve com a filha. Então você já tem uma conexão emocional com ele, porque ele tem essa coisa com algum ser humano. Ele tem alguma emoção com algum ser humano. E ele resume ele mesmo nessa frase. E aí você coloca o Kirei falando dele, do Kiritsugu, mais ou menos como tem no primeiro episódio. Deixando claro que o Kiritsugu vai ser o maior problema pro Kirei nesse momento, porque existe esse plano do Kirei ser a fachada pro Tokiomi. Aí você coloca alguma cena onde o Kirei, demonstra que ele não tem motivação na vida, porque isso é uma coisa que não ficou clara até agora por nenhuma atitude do Kirei. Eu acho que é mencionado numa conversa entre o Tokiomi e o pai do Kirei, mas não tem nenhuma atitude do Kirei que demonstre que ele não tem rumo na vida. Ele é um cara função, tem que fazer o bagulho, tem que fazer o bagulho. Então demonstra de alguma maneira, acaba com uma cena da invocação da Saber e boom, você tem 10 minutos. Propaganda, o resto da coisa, episódio normal de 25 minutos, foca nos outros personagens. De repente você não precisa nem mostrar o resto dos outros personagens, de todos os personagens, no primeiro episódio. Porque, por exemplo, nesse episódio 2, a gente tem a introdução do Ryunosuke. Eu não entendo por que a série precisou reservar 45 minutos, um episódio só, de 45 minutos, apenas com a função de apresentar todos os personagens e não conseguiu achar tempo para apresentar o 7º participante? Por que ele é fora? Aí vocês vão dizer, porque isso e aquilo, mais pra frente vai ser mostrado que ele é diferente e tal. Mas estruturalmente, por enquanto, no meu julgamento de 3 episódios, vamos com calma, eu realmente não consigo ver muito sentido, talvez a série me desminta, mas eu não consigo ver sentido de separar o cara. É engraçado como o segundo episódio é chamado de Falso Estopim, em referência, na verdade, à enganação lá do fim do segundo episódio, que tem a ver com o Kirei, o Tokiomi e o Caralho 4. Falso Estopim foi o primeiro episódio, que fez toda uma pompa em um momento e tudo mais, de agora vai começar a guerra porque todos têm os seus servos e os seus mestres. Aí chega no segundo episódio e pera. Tem mais esse cara aqui. Beleza? Pum! Começou a guerra! Agora sim, sabe? Eu não consigo entender a função do Ryunosuke não ter sido apresentado no primeiro episódio junto com todo mundo. Podia adotar isso. Você faz no primeiro episódio metade do foco Kirei e Kiritsugu, e o resto você foca em algum outro personagem específico e vai apresentando todas as outras duplas paulatinamente. Enfim, isso é só um exercício que eu tô fazendo, porque eu realmente acho o primeiro episódio de Fate Zero uma
atrocidade, e ele é tão ruim que o segundo e o terceiro são prova de que não precisava ser daquela maneira. Dá pra ser mais dinâmico, dá pra ser mais interessante, dá pra mostrar personagens fazendo coisas e agindo, em vez de passar 45 minutos dizendo que tal personagem é de tal maneira. Mas deixa eu falar de coisa boa, porque tem pelo menos duas coisas boas nessa parte, desses 2 episódios de Fate Zero. Primeira coisa boa é a dupla Waver e Ryder, que realmente é a dinâmica mais interessante que tem. Não que o Waver seja um grande personagem, um personagem muito foda, a gente realmente não conhece muito dele até agora. Mas, pelo menos, a gente viu o cara ser humilhado naquela aula, no primeiro episódio, e agora ele diz que a motivação dele é ser respeitado. Então, a gente sentiu com ele qual é o grande problema dele, e agora a gente tem uma espécie de recompensa de ter passado essa experiência junto com ele. E, além disso, é uma motivação identificável. Ele é um cara normal que quer ser respeitado. Eu entendo perfeitamente isso. E é interessante que ele seja contrastado com o Ryder, que é o Alexandre o Grande, né, até onde eu entendo, que acha isso pequeno demais, sabe? Ele dá um peteleco na testa do cara e fala, muito pequeno! E aí, porque ele fala que ele quer conquistar o mundo e o caralho é 4, porque ele é o Alexandre o Grande, e ele quer conquistar o mundo, né, esse é o que ele faz. Então, o contraste entre os dois é interessante, o contraste de personalidades, porque eles, junto com o Ryunosuke, que o Ryunosuke é... O Waver tem algum nível de personalidade que não é a cara de bosta do Kirei e do Kiritsugu. Então, o Waver e o Ryder são personagens razoavelmente carismáticos. A motivação do Waver é minimamente interessante, o contraste dessa motivação minimamente interessante e identificável com a motivação grandiosa e absurda do Ryder é bem legal até. Tem um pouco disso na relação do Tokiomi com o Archer. É porque a gente não conhece o Archer direito, o Archer é só pose por enquanto, e o Tokiomi é só uma apresentação de PowerPoint sobre como funciona o universo de Fate Zero. Então é só isso que a gente conhece desses personagens. Mas tem um pouco da relação dos dois e como o Archer não liga muito pro que essa pequeneza dessa guerra. E às vezes eu fico pensando um pouco nisso, como os heróis são personagens muito mais interessantes do que os mestres. E por que eu tô vendo a história a partir do ponto de vista desses caras que são tudo um bando de bosta numa rixa familiar de milênios, enquanto você tem Rei Arthur, Alexandre o Grande e Gilgamesh. E aí eu tenho que ver o cara que é o 13º patriarca da família Tossa, cara. Foda-se, sinceramente. Mas enfim, Waver, Ryder, legal. E nesses 2 episódios acontece a única coisa legal de tudo que eu vi até agora de Fate Zero. Eu tô no 2º livro, eu tô na metade do 2º livro. Pequenos spoilers aqui, vou colocar uma festinha aqui na tela pra dizer que é um spoiler. Eu tô na parte que o Ryder interrompe a luta da Saber com o Lancer. Então eu tô nessa parte já. Então, de tudo isso que eu vi até agora de Fate Zero, a única coisa realmente da hora que eu acho é o plano pra enganar todo mundo entre o Tokiomi e o Kirei. O fato de que quando eu tava lendo o livro, por exemplo, isso foi acontecendo, eu achei bem estranho. Eu falei, caralho, mas o Kirei já tá fora. Olha só, tem vários assassinos. Da hora. Então isso foi legal, eu curti essa jogadinha. Então essas são as coisas legais dessa parte que eu realmente curti. Quando o Waver não é o personagem mais da hora que tem, porque ele é meio chatinho, mas pelo menos a interação dele com o Ryder é interessante o suficiente para que seja mais cativante do que, e agora passando para a parte ruim, a pior coisa de Fate Zero, que é o Kiritsugu. O Kiritsugu é um vácuo de carisma. O Kiritsugu, toda vez que ele aparece na tela, eu quero dormir. Toda vez que ele abre a boca, eu quero que ele cale a boca.
Ele é a coisa mais desinteressante de tudo isso. E olha que eu não acho quase nada tão interessante assim em todo o universo Fate e Fate Zero. Mas o Kiritsugu consegue. Ele é um nada, ele é um buraco negro de interesse toda vez que ele aparece lá. E eu sei, vocês falaram várias vezes, comentaram, deram até spoiler nessa questão. As coisas vão ser explicadas, não é o primeiro anime que eu assisto na minha vida, é uma série de 25 episódios, eu tô no terceiro nesse momento. Eu sei que um monte de coisa vai ser explicada na história do Kiritsugu. Por que ele quer salvar o mundo? O que significa salvar o mundo e limpar a escória, o caralho a quatro? O que ele fazia quando ele matava outros magos? Por que ele matava outras coisas? Eu sei que isso vai ser explicado alguma hora. E me deram o spoiler do momento exato de quando isso vai ser... Mais ou menos o momento exato de quando isso vai ser explicado. Então, o comentário que eu vou fazer a seguir não é um spoiler porque eu também não sei o que eu tô falando. É um chute, é uma exageração. Mas eu não quero me importar com o Kiritsugu no episódio 18. Eu quero me importar com o Kiritsugu agora. Ele é o personagem principal dessa história. Ele é o foco do bagulho. Eu quero sentir o que o Kiritsugu sente agora. Eu não quero passar 13, 14, 15 episódios olhando pra cara de nada do Kiritsugu e pra depois de muito tempo falar, então era isso. Eu já não vou mais me importar. O foda é que mesmo não explicando porra nenhuma, a série quer que você se importe com o Kiritsugu agora também. Assim como eu quero, a série também quer. Apesar de achar que só de fazer ele ficar com cara de triste, eu já vou me importar com ele. Não é assim que funciona. Não é a cena dele beijando a menina lá no quarto do hotel, triste. Ele olha, é uma cena ridícula. Ele olha pra arma, eu acho que ele pega a arma na mão e fala: minha filha tem 8 anos e não pesa tanto quanto essa arma. Será que eu vou poder olhar nos olhos da minha filha de novo? E aí chega a mulher e dá o beijo mais sem graça da história também. Então essas cenas não vão fazer eu me importar com ele se você não fizer ele fazer nada na minha frente. Porque até o momento eu sei que outras pessoas dizem que ele matava pessoas. Eu sei que o Kiritsugu tem um peso muito grande, porque a Iris Veal, esse é o pronúncio do nome dele? Dela, né? Iris Veal. A Iris Veal fala um pouco disso, e eu sei que ele tem um grande conflito com a Saber, porque a Iris Veal fala pra Saber, e a Saber conversa disso com ela, olhando o cara pela janela. Em vez de eu ver o diálogo, a reação do Kiritsugu, ele invoca, vê uma menina, vê a Saber, vê a espada do herói lá, a Excalibur dela, e ele fala: porra, que merda. Eu queria ver pelo menos isso. Mas a gente não vê isso, a gente vê isso comentado, mais uma vez, a gente vê isso comentado por outros personagens, e não encenado, e não mostrado. Essa porra que me incomoda muito, e que tá toda focada no Kiritsugu. Eles realmente acham que o mistério do Kiritsugu é mais do que o suficiente pra eu gostar do personagem. Não é mais do que o suficiente pra eu gostar do personagem. E ainda tem um outro detalhe que eu ainda não vou comentar tão a fundo assim, mas já são 3 episódios, a menina é o centro de todos os pôsteres, ela é a capa de todas as novas, eu acho, as duas que eu comprei, pelo menos tem ela na capa em primeiro plano, e por enquanto a Saber é um design de personagem legal. Ponto. É isso que ela é. Eu sei que ela nunca se importou com o fato de ser mulher e ter o peso de ser uma rainha ou rei dos heróis, né? Porque ela tirou a espada da pedra, então ela sabe que é o dever dela liderar. E eu sei que ela se incomoda com o fato do Kiritsugu não conversar com ela, mas ela sabe que é o dever dela ser uma serva. Então ela tem a questão do dever, que é conveniente, né? Ela vai fazer tudo que a história precisa que ela faça. E é só isso que eu conheço dela. Então são 3 episódios, ela é a estrela da franquia e eu não sei nada sobre ela e eu não tive nenhuma conexão com essa personagem. Ela é uma personagem. Eu espero que ela não seja apenas uma ferramenta de roteiro. Eu espero que a Saber seja de fato uma personagem. Então por enquanto é isso, tem coisas interessantes aqui e ali. Eu espero que comece... alguma hora vai voltar, pelas novels nem tanto.
vai demorar um pouquinho. Mas eu tô louco pra que volte naquele Maluco dos Insetos, que é uma das histórias mais interessantes que tem. O Waver eu sei que meio que tá mais envolvido com a coisa por enquanto. E é isso. Tá, o segundo episódio não é tão ruim quanto o primeiro. Dá pra começar por aqui, talvez. Pula os 45 minutos. Realmente você não vai perder quase nada.